Olá, sou João Guilherme, sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade e vim apresentar um estudo sobre a análise dos riscos e dos benefícios do transplante de pâncreas em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Fomos orientados pela professora, a doutora Denise Marques Mota. Os coautores desse estudo foram Amanda Ribeiro, Stephanie Zanata e Douglas Simão. No Brasil, o número de transplantes de pâncreas aumentou nos últimos anos. Em 2019, foi 173 transplantes em todo o país, um aumento de 27 com relação a 2018 e um aumento de 60 transplantes com relação a 2017. Hoje existem 4 tipos de transplante de pâncreas. Temos o transplante de pâncreas isolado, o transplante simultâneo de pâncreas e rim com um único doador falecido, ou seja, esse doador ele doa tanto o pâncreas quanto o rim. Tem também o transplante de pâncreas após o transplante de rim, com doadores diferentes, podendo tanto o doador do rim ser vivo ou falecido. E também tem o transplante simultâneo de pâncreas-rim, com doador de pâncreas falecido e doador de rim vivo. Há alguns critérios clínicos para a categorização dos pacientes. No transplante de pâncreas isolado, ele é recomendado para os pacientes com episódios severos e frequentes de hipoglicemia, com função renal adequada e ausência de uremia. O transplante de pâncreas-rim é indicado para pacientes em estágio de insuficiência renal. E o transplante de pâncreas após o rim é recomendado para aqueles pacientes que já fizeram o transplante renal, já atingiram uma função renal adequada e agora podem fazer transplante pancreático. O objetivo principal do estudo foi revisar na literatura os benefícios do transplante pancreático para os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, relatar possíveis complicações e o custo-benefício do procedimento. Na metodologia, a gente revisou a bibliografia nos bancos da PubMed e da biblioteca virtual, com o período de 2010 a 2020. Inicialmente, selecionamos artigos pelo título e pelo resumo, aqueles artigos que relatavam o número referente a diabetes mellitus pós-transplante pancreático e que fossem ensaios clínicos ou revisões sistemáticas. Foram excluídos artigos que não fossem em inglês ou português e que não apresentavam dados conforme os critérios pré-estabelecidos de inclusão. Chegou-se ao número de 31 artigos, dos quais 12 foram utilizados. A taxa de sobrevida do paciente após um ano ficou entre 95% e 96%. Com relação à taxa de sobrevida do enxerto, após 5 anos de cirurgia, foi maior a taxa para o transplante de pâncreas e rins simultâneos, com 71%. Com relação à meia-vida do enxerto, 2 estudos fizeram essa relação. Eles relataram 14 anos de meia-vida para transplante simultâneo pâncreas-rim, 7 anos de meia-vida para transplante de pâncreas isolado e transplante de pâncreas após o rim. Com relação ainda ao enxerto, um tempo de isquemia fria maior que 20 horas e a idade do doador maior que 50 anos alteram a durabilidade do enxerto. E se o IMC do doador for maior que 30, ele tem maiores chances de ter infiltração gordurosa no pâncreas, o que está associado à pancreatite do enxerto e à formulação de fístulas, o que também leva à diminuição da taxa de sobrevivência desse enxerto. Sem dúvida, o maior benefício que o transplante pancreático traz para os pacientes diabéticos é a redução da hemoglobina glicada para dentro dos níveis normais, mesmo após 10 anos do transplante. Ou então, portanto, o paciente se torna independente da insulina novamente. Essa normoglicemia foi associada à melhora do quadro geral dos pacientes transplantados em relação às complicações adquiridas pelo diabetes mellitus. Então, houve melhorias clínicas nos quadros de nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética. Essa normalização e essa normoglicemia por mais de 10 anos conseguiu reverter lesões em estruturas glomerulares e diminuiu a espessura da membrana basal do nefro. Houve também uma estabilização e, em alguns casos, reversão de quadros de retinopatia diabética. No que diz respeito à mortalidade pós-transplante, 3 estudos relacionaram a mortalidade com eventos cardiovasculares e cerebrovasculares, ou infecções e hemorragias. Então, tornou-se importante a verificação dessas doenças pré-transplante para evitar que isso aconteça depois do transplante. Com relação ao custo-benefício, um estudo estimou os custos de 5 anos de tratamento para diabetes e para doença renal em último estágio. Considerou os custos de diálise, transplante de rim e transplante simultâneo de pâncreas e rim. No fim, ele conseguiu estabelecer que a melhor estratégia é o transplante simultâneo pâncreas-rim, com melhor custo-benefício. A gente conclui, então, que o transplante pancreático aumenta a expectativa de vida do paciente e traz uma melhor qualidade de vida para ele. Mesmo que hoje em dia há avanços no tratamento para diabetes, com transplante de células beta-pancreáticas, terapia genética, o transplante pancreático ainda assim é a melhor e a opção mais viável para o tratamento de diabetes mellitus do tipo 1 complicado.